Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar do desfecho da terceira fase do Campeonato Paulista Sub-20. Faltou eu atualizar aqui para vocês os resultados deste meio de semana. O Palmeiras venceu a Portuguesa jogando em casa, lá em Guarulhos, por 2-1, mesmo jogando com o time praticamente todo reserva, né? Na verdade, todos os 11 jogadores são considerados reservas, mas ficou um time muito bom, inclusive com a presença do Daniel como centroavante, que foi o autor do primeiro gol do Palmeiras. Nomes como David Cauã, que foi o camisa 10 no time, o Aranha jogou no gol, o Vareta na zaga, enfim. O time continuou muito forte, Vitor André no meio, enfim, entre outros nomes. E tivemos estreias no segundo tempo, então essa foi também uma das grandes atrações da partida da última quarta-feira, uma estreia de um jogador que chegou do Atlético Guaratinguetá no meio do ano, vocês vão conhecer daqui a pouco, o Wendel, que é meio campista, e a estreia de dois jogadores que têm idade sub-17, né, vinham jogando pelo sub-17 do Palmeiras, mas estrearam pelo sub-20, exatamente nesse duelo contra a Portuguesa, e o duelo foi especial, principalmente para o Márcio Vitor, né, que foi um desses atletas com idade sub-17, estreou no caso contra a Lusa, marcando o gol da vitória do Palmeiras aos 44 lá do segundo tempo, então, ou seja, semana especial para o Márcio Vitor também. Daqui a pouco vocês vão assistir os 3 gols do jogo, vão saber a escalação diferente que entrou em campo e saber os classificados, os confrontos nas quartas de final agora, depois de 3 fases de grupos, finalmente agora a gente chega à fase mata-mata do Campeonato Paulista Sub-20, ó, já um spoiler, Santos e Corinthians foram eliminados, exatamente os finalistas da última edição. Bom, antes de mais nada, deixa eu trazer a escalação que o Verdão entrou em campo contra a Lusa, escalação do técnico Gustavo Almeida, exatamente, nem o Lucas Andrade esteve à beira do gramado comandando o time lá em Guarulhos. Então, o Aranha foi o goleiro, camisa 1, na lateral direita, uma das novidades, né, muitos jogadores que não apareciam no time titular já há um bom tempo estiveram presentes nessa quarta-feira, então o Carlinhos foi o lateral direito, com o Alex na lateral esquerda. Alex deu assistência para o primeiro gol do Daniel, daqui a pouco a gente vai assistir. Na zaga tivemos a presença do capitão, Gabriel Vareta, ao lado do Gustavo Mancha. Não me lembro dessa dupla ser formada em outros jogos, né, de Campeonato Paulista, mas 2 zagueiros canhotos, inclusive, né? O Mancha esteve mais pela esquerda e o Vareta jogou, entre aspas, um pouco torto pela direita ali, mas é um zagueiro, apesar da idade, experiente, já herdou várias vezes a braçadeira de capitão no Sub-17 e agora herda neste jogo de caráter Sub-20. Vamos lá para o meio campo, bom volante, Vitor André, camisa 5, camisa 8 foi o Jonathan Júnior e o 10, o David Cauã. Vamos lá para frente, onde tivemos o Tauã com a camisa 11, o Cauê com a 7. O Cauê tinha 4 meses que não jogava pelo Sub-20, a última aparição dele havia sido lá em junho, então está de volta o Cauê. E na frente, como centroavante, camisa 9 para ele, o Daniel, centroavante que a gente sempre pede mais minutos, né? E ele fez jus a esse apelo, né, de muitos torcedores do Palmeiras, porque foi ele o autor do primeiro gol do jogo e foi um bonito gol, daqui a pouco a gente vai assistir. Bom, o jogo era mais decisivo para a Portuguesa do que para o Palmeiras, né? Porque o Verdão já entrou em campo classificado e garantido na primeira colocação, até por conta disso houve uma rodagem aí, né? Jogadores que não haviam atuando com frequência ganharam essa oportunidade na quarta-feira. E a Portuguesa, se perdesse a partida, como acabou perdendo, mas se perdesse, poderia ter ficado de fora da próxima fase, porque ia depender do resultado do jogo do Corinthians contra o Água Santa, 2 equipes também que estavam, né, no grupo de Palmeiras e Portuguesa. Só que o Corinthians conseguiu uma vitória magra diante do Água Santa, 2-1. Então, a Portuguesa, mesmo perdendo o jogo, conseguiu avançar com 7 pontos. O Corinthians também terminou com 7, mas, como eu falei, a Portuguesa terminou com saldo -1 e o Corinthians terminou com saldo -4, né? Então precisaria de 3, 4 gols de saldo a mais aí o Corinthians neste último jogo, o que poderia ter acontecido também contra a Lusa na semana passada, né? Porque o Corinthians jogou contra a Portuguesa no Canindé na sexta-feira passada e ganhou só por 1-0. Tinha que ter ido para cima para tentar mais, né? Tentar ganhar da Lusa na semana passada, porque daí ao mesmo tempo que somava, aumentava o gol de saldo, tirava o da Lusa, mas conseguiu uma vitória magra na semana passada e aí conseguiu mais essa vitória magra na última, então nosso rival acabou ficando fora. Verdão, líder absoluto, 16 pontos, melhor equipe também dessa terceira fase do Campeonato Paulista, foram 5 vitórias e um empate dentro do grupo. O Verdão começou melhor que a Lusa, debaixo de um calor infernal em Guarulhos, tivemos 2 paradas técnicas no primeiro tempo, fazia tempo que eu não via isso, e aí o Cauê, que eu falei agora há pouco, né, o canhotinho, que fazia tempo que não entrava em campo, acertou uma bola na trave logo no começo, um chute de fora da área,
E minutos depois, o Verdão abriu o placar com ele, Daniel, após uma jogada do Alex, roubada de bola do nosso lateral esquerdo, acionou o Daniel e aí ele fez a jogada individual, fez que foi, não foi, voltou, levou a bola para o meio e bateu, fazendo um bonito gol para o Palmeiras, né? Aplausos para o Daniel, porque ele se torna o artilheiro isolado agora do Sub-20 do Palmeiras no ano. Então, se a gente pegar desde Copinha, ele fez um gol na Copinha, né? Marcou 6 no Campeonato Brasileiro e agora chegou ao seu 7º no Campeonato Paulista, é vice-artilheiro do Verdão na competição específica ali, mas no ano, desde janeiro, são 14 gols agora para o nosso centroavante Daniel. Só que a Portuguesa chegou a um empate no finalzinho da primeira etapa, uma jogada ali que começou pela esquerda, chegou até o Pedro Torres no meio da área, e aí na finalização a bola desviou no Alex e matou o goleiro Aranha, né? Infelicidade do Alex, participou do primeiro gol, mas aí não teve muito o que fazer, a bola desviou nele e morreu no fundo do gol. E aí vamos falar das estreias que aconteceram ao longo da segunda etapa. Vamos começar pelo Wendel, chegou do Atlético Guaratinguetá ainda nesta temporada e se mostrou bom de bola, canhotinho, bom controle de bola, conseguiu algumas boas inversões, alguns bons passes e também as suas estreias dos atletas mais jovens, né? Atletas nascidos em 2006, Gabriel Cruz, zagueiro, entrou no intervalo no lugar do Vareta e também o Márcio Vitor, que entrou no lugar do Daniel, já com o segundo tempo em andamento e foi o autor do gol da vitória do Palmeiras. Lá aos 44 do segundo tempo, Vitor André tentou um chute lá de fora da área, né? E a bola acabou chegando ao Márcio Vitor. Ele bateu bem, né? Colocou a bola para dentro do gol. Ele já fez 11 gols pelo Sub-17 na temporada e aí marca o seu primeiro gol pela categoria Sub-20. Comemorou com cambalhota, como ele gosta de fazer sempre. E detalhe interessante, o Márcio Vitor já tinha jogado na terça-feira alguns minutos, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17, teve um derby importante ali, o Palmeiras conseguiu a vitória mesmo fora de casa, ele entrou no segundo tempo, e aí um dia depois, esse jogo, o derby foi terça-feira, na quarta teve esse jogo contra a Portuguesa, e ele novamente entrou durante a segunda etapa e jogou alguns minutos, então já tinha sido relacionado, né, em algumas partidas do Sub-20, acho que em uma partida do Sub-20 ele tinha sido relacionado alguns meses atrás, e agora é relacionado novamente, agora entra e faz o gol, tô feliz demais por essa estreia e gol do nosso Márcio Vitor. Bom, já trouxemos os gols, o relato da partida, mas faltou a gente falar sobre os duelos das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20, né? E detalhe que teremos repetecos, equipes que caíram no mesmo grupo nesta terceira fase vão se enfrentar novamente. É o caso de Palmeiras e Portuguesa, exatamente. Teremos de novo o duelo entre Palmeiras e Lusa pelas quartas de final do Paulista e também teremos São Paulo e Ibrachina, Novo Horizontino contra Botafogo de Ribeirão Preto, além de Ferroviária e Red Bull Bragantino. Sim, todas essas equipes caíram no mesmo grupo lá da terceira fase, então vão se enfrentar novamente agora nas quartas de final. As equipes, ou seja, já se conhecem, isso foi uma coincidência, não foi pré-estabelecido pela Federação Paulista, não, de acordo com o emparelhamento que eles bolaram lá no começo da competição, essas equipes, né, acabaram se cruzando neste início de mata-mata, ou seja, nas quartas de final. Bom, o Verdão é favorito contra a Lusa? Sim, de certa forma sim. O Palmeiras venceu lá no Canindé por 2-1, venceu em Guarulhos com os reservas também por 2-1, mas vale lembrar que a Lusa é a última algoz do Palmeiras no Campeonato Paulista Sub-20. No ano passado, para quem não se lembra, o Verdão caiu para a Portuguesa também nesta fase de quartas de final, então todo cuidado é pouco. Eu já falei lá no começo do vídeo, mas agora vocês repararam também, né, que Santos e Corinthians foram eliminados nesta terceira fase. O Corinthians, repito, caiu no grupo do Palmeiras, ficou em terceiro e acabou ficando de fora. Então, a gente vai ficando por aqui. Vocês conheceram hoje os próximos confrontos do Campeonato Paulista Sub-20 de quartas de final, assistiram os gols da partida do Verdão contra a Lusa, os relatos, as estreias. Então, comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, deixa o like, né, que é sempre muito importante, recomendem, compartilhem o vídeo com aquele seu amigo que gosta de base. Eu sempre falo para comentar aqui embaixo, né, para a gente poder debater sobre o jogo, que eu gosto bastante, né, o que vocês acharam da atuação desse time alternativo do Palmeiras, quem mais aproveitou essa oportunidade. Afinal de contas, muitos jogadores não entravam em campo, ainda mais como titular, já fazia um tempinho, tá? Então a gente vai ficando por aqui, tamo junto, galera, valeu, até mais!